Boa noite, meu querido. Boa noite, querida. Você que está aí, saindo do Descende para acompanhar a gente, né? Não é verdade? Então, dá uma saidinha lá, vem para cá. Vem para o Toca, vem para o Galpão, vem aqui para os Inconformados, vem para cá. Né? Dá um tempinho lá para o Theo, aí você dá um pulinho aqui na gente, aí você tem comunhão conosco, né? Compartilha a palavra, ora, e depois você volta, não tem problema não. O importante é estar cheio de Deus, né? Semana passada nós começamos uma série de palavras extraordinária, né? A primeira temporada nós falamos sobre, o Jefferson e a Débora falaram sobre alicerces, sobre lançar os fundamentos da casa de Cristo, da casa de Cristo, né? E nós estamos hoje então indo para o segundo episódio. Poderia dizer que é o segundo episódio da primeira temporada, Jefferson? Poderia, né? O segundo episódio da primeira temporada, porque outras virão. E algo que é extraordinário, a gente aprender com as coisas da vida, né? com as coisas do dia a dia, e como edificar uma casa para Jesus. Como que faz? Como é que é? Eu sou o pastor Sonimar, da pastora Jaque. E eu sou a Jaque do Sony. Né? E hoje nós queríamos falar sobre um segundo assunto, que é também muito importante para que o seu projeto dê certo. Você está projetando algo aí? Você já tem alguma coisa em mente? Você está bolando um plano miraculoso aí, um mirabolante? Então você tem que escutar o que nós temos para falar para você hoje. Amém. E nós vamos continuar nessa trajetória aí, dessa construção da casa de Cristo. De lá casa de Cristo, né? Uma coisa assim. Então, gente, eu gostaria que vocês abrissem comigo, quem puder, lá em 1 Pedro 2, 1 Pedro, capítulo 2, eu quero ler o versículo 4 e 5 com vocês. Amém? A palavra do Senhor diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus ela é eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificadas, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual, agradável a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém. Amém? Esse é nosso versículo-chave, para nós continuarmos falando. Como o pastor Sony falou, na semana passada nós falamos sobre os alicerces. Agora nós vamos começar a levantar essa casa, amém? Nós vamos começar a colocar tijolos, pedras, paredes, e nós vamos começar a ver ela ficar no formato de casa, sair do chão, né? E quando a gente lê esse versículo, a palavra do Senhor, ela fala que nós somos pedras vivas. Ela fala que nós somos os tijolos da nossa casa, amém? Nós somos aqueles que vão levantar. Ele também fala que nós, além de nós sermos o elemento que levanta a casa, nós também somos a própria casa. Nós somos a habitação do Espírito Santo. E nós podemos tirar dois exemplos muito claros desse versículo, que fala, primeiro, sobre a pedra. Se nós vemos um montoado de pedra em um lote, em um terreno baldio, e nós formos lá e tirarmos um tijolo, uma pedra daquele montoado, ela vai fazer falta? Será que faz? Não faz falta. Mas vamos dizer agora que esse tijolo ele está em uma casa. Ele está todo colocadinho. Se eu vier aqui tirar um tijolo, ele vai fazer falta? Ele está em um propósito. Assim somos nós na casa do Senhor, nós temos um propósito maior. Nós fomos colocados ali com um propósito, com uma indicação. O Senhor, Ele tem cuidado de nós daquele jeito e nos dado um propósito ali naquele lugar. Engraçado, pastora. Sim. Que quando um tijolo está lá no meio do mato, na pilha, igual ela falou, e você tirar lá da pilha do tijolo, do monturo, um tijolo, ninguém vai sentir falta. Não. Né? Agora, se tirar daqui da parede, sente falta. Lá no mundo, quando você está no mundo, lá no meio da pilha dos tijolos, você é só mais um, sem propósito, largado. E, infelizmente, sem um propósito para viver, não vamos fazer falta, porque não temos um propósito também. Então, quando alguém está lá no monturo, lá na pilha de tijolos,
ele não tem um propósito para existir, também não vai fazer falta. E quando o Senhor nos coloca na casa do Senhor, um edifício maior, e nós, assim como somos membros do corpo de Cristo, também somos tijolos na casa do Senhor. Você também é tijolo na casa do Senhor. Se você não tiver nessa parede, você faz falta, sabia? Sabia que você faz falta? Manda um joinha aí no Instagram, manda um joia. Se você sabia que você faz falta, nesse tempo de isolamento você fez falta demais. Estamos com muita saudade de você. Então, eu acho que ele já falou tudo que eu tinha que falar. Pode continuar, amor. E depois, nós entendemos que se somos corpo de Cristo, né, e temos um lugar nessa parede desse edifício que o Senhor está montando, está construindo, também somos, né, alguém no corpo, somos membros do corpo, nós entendemos que também somos casa do Senhor e somos tabernáculo da habitação do Senhor. Então o Espírito Santo habita dentro de mim, habita dentro de você. Se você é tijolo na casa do Senhor, você também é casa, tabernáculo, habitação do Senhor. O Senhor habita dentro de você. E quando nós começamos a edificar essa casa de Cristo, começamos pelos alicerces, e o Jefferson e a Débora falaram com muita propriedade na semana passada, que o alicerce é Cristo, é Ele que dá base. E sobre o alicerce, então, nós vamos colocando cada tijolinho, e nós vamos levantando uma parede. E é exatamente sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Como estão as paredes da sua casa espiritual? Como estão as paredes da casa que você é, do seu tabernáculo? Sobre os alicerces, depois que é feito o alicerce, vem sendo, então sobre o alicerce, não é fora, é em cima, sentado cada tijolinho, nós vamos levantando uma parede. Essa parede precisa estar alinhada com o alicerce que é Cristo. A minha vida e a sua vida precisa estar alinhada com esse alicerce que é Jesus. E quando você entra numa casa, qual que é a primeira coisa que você vê? Você vê parede. Até porque os alicerces, os fundamentos estão escondidos no piso. Você não vai ver eles. E o teto, geralmente, né, o telhado, que é a próxima palavra da semana que vem, está debaixo, está acima do forro. Você entra numa casa, você vê piso e forro. E as paredes. As paredes da nossa vida espiritual falam muito de quem nós somos. Quando você entra numa casa e vê a parede torta, o que você pensa? Essa parede aqui não é confiável. Essa casa não é confiável. Se você vai para comprar uma casa, num lugar, e você chega lá e vê a parede cheia de rachadura, o que você pensa? Essa casa eu não vou comprar. Porque essa casa está com defeito. As paredes dela não estão assentadas corretamente, elas estão com problema, né? A gente precisa entender que as paredes, elas verdadeiramente mostram como está a nossa casa espiritual, a nossa vida com Deus. E a parede, ela esconde, né, algumas coisas dentro dela. Cada casa ela é construída com um propósito. Tem esse galpão que nós estamos aqui, você não está vendo, mas se você já veio aqui no São Carlos, na Igreja de Cristo São Carlos, você conhece. O galpão que tem aqui, né? O galpão que tem lá na Fama. Nós sabemos que cada edifício é construído com um propósito definido, para alguma coisa. Mas dentro das paredes, independente da finalidade do edifício, existem colunas. Porque é a coluna que liga o alicerce ao telhado. Não é parede que segura o telhado. Quem segura o telhado lá em cima são as colunas. E coluna você não vê. Eu lembro da nossa história, né, meu amor? Quando nós fomos comprar a nossa casa. Quer contar? Pode contar. Uma vez, eu estava falando que a gente tinha comprado uma casa e tal, toda empolgada. E uma pessoa do meu trabalho falou assim, nossa, eu conheço aquela construção. Eu falei, que legal, você viu tanto que é boa a casa e tal? Ele falou assim, só que tem um problema, aquela casa não tem coluna. Eu, misericórdia. Corri e falei, Sônia do céu, a gente está comprando uma casa com defeito, a casa não tem coluna. E aí nós fomos procurar o construtor lá, peraí, a casa não tem coluna, a gente precisa... Aí ele foi explicar para a gente que existia sim a coluna, mostrou para a gente onde é que as colunas ficavam. Aí sim nós ficamos mais aliviados e calmos. Porque a priori, quando falou que a casa não tinha coluna, eu falei, pronto, a primeira chuva a casa vai cair. Não aguenta um vendaval. Né? E as colunas estão escondidas dentro da parede. Né? Dentro da parede a gente vê as colunas.
E para você construir uma casa e assentar as paredes corretamente, você precisa fazer as colunas. E na nossa vida espiritual, como diz Provérbios, capítulo 9, versículo 1, nós separamos 7 colunas que você precisa edificar para ter paredes sólidas e uma casa que não vai se abalar. Uma casa que não vai se abalar. Provérbios 9, 1 diz: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Quem que construiu uma casa? A sabedoria. Ele edificou uma casa. E nessa casa ela já assentou, já lavrou, já colocou as 7 colunas que vão manter essa casa de pé. Então não é 7 porque nós achamos que é mais bonito, porque é profético, porque o número 7. Não, está aqui Provérbios 9, 1. Querido, são as colunas que vão manter de pé as promessas de Deus na sua vida. Se você não colocar essas colunas na sua casa, as promessas de Deus não vão se sustentar, porque você não tem base para aguentar o peso da promessa. Você não tem base, suporte, para suportar o peso da unção. Tem muita gente orando, querendo Deus da unção, da graça, mas se você não tiver coluna, como é que você vai suportar o peso da unção? Como que você vai suportar o peso da graça, daquilo que Deus vai fazer na sua vida? Sem colunas é impossível apoiar, sustentar tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. E a primeira coluna é? A primeira coluna que nós vamos falar nesta noite, ela fala do temor ao Senhor. A primeira coluna que você precisa edificar na sua casa é a coluna de temor ao Senhor. Mas quando eu falo temor ao Senhor, eu não estou falando daquele temor de medo. Ah, mas eu estou com medo de um Deus que castiga, de um Deus que é justiça. Não, é temor ao Senhor. Eu gostaria de ler para você, lá em Provérbios 8, no versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Então, o temor ao Senhor, ele fala de respeito. Nós precisamos respeitar a autoridade do nosso Deus, respeitar o dono da casa, que nós estamos edificando a nossa casa, as nossas paredes, a nossa coluna para o dono, para o Senhor, que é quem vai morar na nossa casa, quem tem morado na nossa casa. Amém? Então o temor, ele fala disso. Ele fala que as minhas ideias, aquilo que eu penso, não cabe mais em mim. Porque aquilo que o Senhor pensa sobre mim é muito maior. Que os pensamentos que Ele tem sobre mim são pensamentos de paz, são muito maiores do que aquilo que eu posso querer para mim. Então, quando eu temo ao Senhor, eu confio e sei que Ele tem o melhor para a minha vida, que Ele tem o melhor para a minha casa, que Ele vai escolher a melhor cor para a minha parede, Ele vai escolher o melhor quadro que eu vou colocar, Ele vai escolher todos os móveis que vão ser os melhores. Por mais que eu pense, falei, gente, o meu gosto é muito bom, eu não preciso da sua opinião. Mas espera aí, você está falando com o dono da casa. E o dono da casa é o Senhor. Opa, então, espera aí, eu preciso respeitar aquele que é dono da minha casa. Amém? Então, nós precisamos temer ao Senhor em todo o tempo, mas temer com respeito e não com medo. Amém? Amém. Segunda coluna que você precisa edificar na sua casa é sabedoria. Obrigado, mulher de Deus. Sabedoria, quem sabe, é uma das colunas mais negligenciadas, né? Como é que eu vou edificar uma casa sem sabedoria? Queridos, quantas pessoas têm construído uma casa tomando decisões erradas? Não, eu quero andar com Deus, mas não, uso o prumo. O prumo, eu não trouxe ele aqui, queria ter trazido. O prumo é para saber se a parede está reta, se ela não está pendendo para frente ou para trás, se ela está alinhada corretamente sobre o alicerce. Muitos estão querendo edificar uma casa para o Senhor sem sabedoria. Não tem como. Provérbios 24 fala assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Se a primeira coluna é exatamente o temor do Senhor, a segunda coluna é a sabedoria.
Porque sem sabedoria nos seus passos, sem sabedoria nas suas decisões, provavelmente a sua casa vai ruir. Você vai começar empolgado, você já montou o alicerce, porque o alicerce é Jesus. Você já montou o alicerce todinho da sua vida, você fala aqui vai ser o quarto, aqui é a cozinha e tal. E quando você começa a levantar as paredes e colocar as colunas no lugar, você não usa a coluna da sabedoria. Você começa a fazer do seu jeito, você não consulta o Senhor, como a pastora disse, você não pede a opinião dele. Você vai fazendo do seu jeito, e você vai no seu achismo, na sua arrogância, na nossa prepotência. E sem sabedoria, a casa não fica de pé. Qual que é a terceira coluna, pastor? Vamos falar de mordomia. Gente, é tão bom a gente receber gente na nossa casa. Eu gosto de receber pessoas na minha casa, né? Quando eu recebo pessoas na minha casa, eu gosto de fazer o melhor. Eu gosto de suco de abacaxi, mas se a pessoa que vai na minha casa gosta de suco de tamarindo, eu vou comprar o suco de tamarindo para ela, porque ela gosta. Então, eu quero agradar quem vai na minha casa. Mordomia, ele fala de exatamente disso, de servir quem é o dono da sua casa. Quem é o dono da sua casa? O Senhor Jesus. E como você tem servido ao Senhor nesses dias? Como você tem se colocado como servo? Como você tem servido o seu irmão? Como você tem servido a sua igreja? Como você tem servido a você mesmo com um tempo de excelência na presença do Senhor? Porque o Senhor fala que aquele que ajuda, aquele que serve um dos meus pequeninos, um dos meus filhos, é a mesma coisa de estar servindo o próprio Deus. Então, como você tem feito isso nesses dias? Então, a terceira coluna, ela fala de servir. Vamos servir com excelência. Senhor, meu tempo é seu, tudo que eu tenho é seu. Eu já edifiquei 3 colunas, 2 colunas, essa é a terceira da mordomia. Então, eu quero edificá-la da melhor forma possível. E eu vou começar servindo ao Senhor, com tudo que eu tenho e com tudo que eu sou. Amém? A quarta coluna, que sem ela nós não conseguimos nem servir ao Senhor, se chama rendição. Tem uma música que é mais antigo, lembra, né? Eu me rendo, faço tudo, mas vem novamente. E a gente lembra de alguém falando, Deus, eu me rendo. Quando você se rende, né? Quando vem alguém falar, se rende, estou rendido. Ou seja, eu não vou reagir. Eu não estou disposto a reagir. Querido, parece tão óbvio. Quem vai reagir contra o Senhor? Nós. Às vezes o Senhor puxa a nossa orelha, o Senhor fala aquilo que nós não queremos ouvir. Quem sabe isso, né? Mas Senhor, o Senhor me prometeu, eu achei que ia ser diferente, eu achei que ia ser de outro jeito. Rendição é se entregar. E não no sentido de se entregar e falar assim, é tudo seu. Não, rendição, olha, eu me rendo, eu não tenho mais a minha vontade, o meu desejo, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu entrego para o Senhor. Pode levar. Quando o ladrão vem apontar a arma para você e fala assim, é um assalto, estou rendido. Eu levanto as mãos, pode levar o que você quiser. Mas nós temos medo de que Deus faz isso com a gente. Você que é jovem, está orando para Deus te dar um casamento. Você quer a sua ungida, o seu ungido. E vai orando, e Deus assim mostra no seu coração, e fala, e mostra um irmãozinho, uma irmãzinha lá, você fala, mas Senhor, o Senhor prometeu que assim, poxa, ia ser um pouquinho mais bonito, um pouquinho mais bonita, né? Não, Senhor, o Senhor falou assim que, poxa, né, o meu gosto pesava, eu estava orando por uma loira, vi uma morena, não, Senhor, pelo amor de Deus, não, faz aí diferente. Né? Normalmente nós temos medo de entregar para Deus. Porque se entregar para Deus, Senhor, eu entrego tudo para o Senhor te inventa de mandar lá para a África. Mas você se entregou, ué. Então nós temos medo, nós temos os nossos planos, nós temos os nossos sonhos, nós temos as nossas vontades, e falar assim, Deus, tudo é seu. Eu não, sei lá, vai que Deus me manda lá para a Indonésia. Vai que Deus me chama para nem casar, para servir o Senhor, solteiro para o resto da vida. Não, Senhor. Chamou. Render-se é entregar os seus sonhos, as suas vontades, os seus desejos para o Senhor. Isso é uma coluna, sem ela não tem como edificar essa casa. Agora eu quero falar de uma outra coluna que eu penso e vejo que ela é uma das mais importantes da nossa casa.
ela fala de relacionamento com Deus, né? Ela fala de estar próximo, íntimo com o nosso Deus, nos aproximar, deixarmos de ser Marta para ser Maria e sermos transformados pela presença, pelo relacionamento, pela intimidade com Deus. Então, gente, eu vejo que essa é uma das colunas mais importantes. Eu estou lendo terminei de ler um livro, ele fala O Segredo do Lugar Secreto. Eu acho que eu fiz mais propaganda dele do que o próprio autor. Então, assim, gente, é um livro extraordinário. Então, e ele fala muito nessa questão de você se relacionar com Deus. Como você faz para se chegar próximo a Deus? Deus, ele te quer sem reservas. Ele te quer do jeito que você está, da forma que você está, se achegando ao nosso Deus. E aí ele faz o resto. Quem transforma, quem muda a mente, quem transforma a sua vida é o Espírito Santo. E por isso nós precisamos estar próximos e cultivar esse relacionamento íntimo com o nosso Deus. Porque eu vejo que essa é uma das colunas mais importantes da nossa casa. Com certeza, é a coluna mestre. Outra coluna, a sexta, se chama diligência ou atitude. Querido, como você tem sido proativo na construção da sua casa? Como você tem colocado as coisas em prática? Querido, é a rotina que faz a gente ser produtivo, que faz a casa funcionar bem. Tem muita gente que tem medo de rotina. Não, rotina cansa, rotina não sei o que, querido. É a rotina que nos mantém em produção. É aquilo que você acorda cedo, que você escova o seu dente, toma o seu café, vai para a escola, vai para a sua faculdade, depois você trabalha, depois você faz suas tarefas, depois você faz o que tem que ser feito. É a rotina que te mantém produtivo. Quer um exemplo? Nessa época de quarentena, você quebrou a sua rotina. É sério, você quebrou a sua rotina. Você, na primeira semana de quarentena, você foi mais produtivo ou menos produtivo? Responde aí nos comentários. Você foi mais produtivo quando quebrou a sua rotina ou menos produtivo? A maioria esmagadora ficou a primeira semana sem saber o que fazer. Tá, será que eu faço tarefa? Mas será que vai ter escola online? Será que o professor vai mandar os exercícios? Não, acho que eu vou assistir mais uma temporada. Já saiu a quarta temporada, a terceira temporada, eu acho que eu vou matar essa temporada aqui. Aí você mata a temporada lá no Netflix, aí já saiu outra. Já saiu outra série, você fala, poxa, que legal, alguém enviou no meu zap, mandou assistir, diz que é muito joia. Querido, diligência no servir ao Senhor e diligência na construção da casa do Senhor. Amém? Eu vou falar da última. Amém. A última coluna, gente, é a gratidão. Essa coluna dela também é muito importante. Eu aprendi muito com o pastor Torres nas pregações sobre ser grato ao Senhor em todas as coisas e em todo o tempo. Como que você é diante das coisas que têm acontecido na sua vida? Você é daquele desenho do Rabugento, né? Ó céus, ó vida, ó mundo cruel, isso só acontece comigo, ai meu Deus. Ou você é, Senhor, eu não sei porque que aconteceu isso, não, mas ó glória a Deus, eu sei que eu vou aprender alguma coisa com isso. E nós precisamos aprender a ser gratos ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. Tem uma música que fala assim, que ela fala, perto quero estar, junto aos seus pés. Te louvarei, não importam as circunstâncias, não importa o momento. Estou passando por luta, por prova, glória a Deus, eu vou aprender. Alguma coisa tem que sair desse negócio. Então nós precisamos louvar e engrandecer ao Senhor e ser gratos em todo o tempo. Acordei mal, Senhor, me anima aí, Senhor, eu preciso ser grata. Então, eu preciso ser grata em todo o tempo. Eu vou ser grata. Amém? Então, a sétima coluna que nós queremos colocar para vocês é a coluna da gratidão. E a partir dessas 7 colunas, você pode começar a alinhar os tijolos. E agora, para finalizar, depois que você levantou as 7 colunas, você vai levantar paredes de verdade. Você vai começar a edificar agora a parede. Querido, e parede fala só de uma coisa. Fala de testemunho. A sua vida é o primeiro evangelho que as pessoas leem. A sua vida é a primeira impressão que as pessoas têm do reino. Quando você entra numa casa, você tem uma primeira impressão. Normalmente você olha para as paredes, você olha para a decoração, você olha para o acabamento, que é outra palavra, mas
você olha para a parede, você tem uma percepção de como aquela casa está. E quando você olha para a vida de alguém, você já sabe como aquela casa está. Pastor, ô meu filho, como é que você está? Pastor, eu estou bem. Está bem? Com a parede rabiscada desse jeito? Com a parede toda torta, com a parede cheia de rachadura? Não, mas eu estou bem, pastor. Não, você não está bem, a sua casa está caindo. Né? E de repente chega alguém, sua casa caiu. E a casa caiu, e agora como é que vai fazer, queridos? Deixa eu te dizer. Eu queria chamar o pessoal do louvor, eu vou estar aqui para frente agora. E eu gostaria muito que você olhasse aí para dentro de você como está a sua vida. Como está o seu testemunho. Como você tem andado nesses dias. Você quer muito Jesus. Você quer muito Jesus. Você até tem uma certa inveja santa daquelas pessoas que são fiéis com o Senhor. Mas dentro de si você fala assim, não, da minha vida eu faço o que eu quero. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu faço o que eu quero dela. Querido, isso é um grito de orgulho. Isso é um grito de orgulho, porque você está sendo visto por inúmeras pessoas. Tem muitas pessoas te vendo. Tem muitas pessoas te vendo. Hebreus diz que é uma nuvem de testemunhas que está vendo você. Tem pessoas olhando para a sua vida, para as paredes da sua casa espiritual, para saber como é que verdadeiramente é servir o Senhor. É o primeiro evangelho que elas estão vendo. E você fala assim, não, mas na minha vida eu faço o que eu quero. Não é bem assim. Ah, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim. Porque se você for preso hoje, é o seu pai e sua mãe que vai entregar cobal para você lá no CPP. Se você hoje entra nas drogas, é sua família que vai sofrer, que vai sentir a falta. Se você ir para um hospital, ir internar, ir para uma UTI, para um CTI, que seja, são seus amigos que vão sentir sua falta. Você não está só. Mas quando alguém bate no peito e fala, da minha vida eu que sei, da minha vida sou eu que escolho, da minha vida sou eu, ninguém tem nada a ver, não entendeu o que é essa edificação do Senhor. Não entendeu ainda o que é construir uma casa para Jesus. Não entendeu ainda que a sua vida é o testemunho vivo de alguém que escolheu andar com Cristo. Nessa noite, quem sabe o Senhor está te chamando para você alinhar suas paredes. Quem sabe o Senhor está te chamando onde você está, aí na sua casa, para rever a sua casa, enquanto dá tempo. A sua casa ainda não caiu. Mas se continuar do jeito que está, ela vai cair. Ah, mas é porque eu sei, eu faço. Não, você sabe, você faz, mas isso não vai impedir a sua casa cair. Quem sabe o que vai derrubar é o seu próprio orgulho. Quem sabe o que vai derrubar a sua casa é a sua própria arrogância, a sua própria prepotência. Tem que chegar a um nível, eu preciso chegar a um nível, você precisa chegar no nível em que as pessoas perguntam o que é servir a Deus. Você possa dizer, olha para mim o que é servir a Deus. Olha para a minha vida o que é servir a Deus. Eu não sou perfeito, mas isso faz parte do servir a Deus. Nós servimos a Deus mesmo imperfeitos. Nós servimos a Deus mesmo não sendo perfeitos. E eu quero que você comece a... Feche os seus olhos e comece a orar. Eu quero que você feche os seus olhos mesmo onde você está. Às vezes você está no quarto, na sala, na cozinha, na área, ou vendo no celular, eu não sei. A palavra de hoje, o grito de Deus é: reveja a sua construção. Reveja como você está edificando. Como você está construindo as paredes da sua casa para Deus. Ainda dá tempo de realinhar as coisas. Ainda dá tempo de reconstruir. Ainda dá tempo de recolocar os tijolos novamente no lugar. Ainda dá tempo. Pastor, a minha casa já caiu. Eu já perdi tudo. Eu já estava, com uma parede grande, já estava finalizando, de repente eu esqueci de colocar as colunas. Eu não edifiquei com zelo, eu fiz de qualquer jeito e caiu tudo. Pastor, deixa eu te dizer, comece de novo. Comece de novo do jeito certo. Comece a construir essa casa de novo do jeito certo. Comece a construir a sua casa espiritual para Deus. Comece a levantar novas paredes. Feche os seus olhos onde você está. Feche os seus olhos. E comece a orar.
seu jeito, da forma que você está, às vezes trincado, rachado, todo torto. O Senhor é um especialista em fazer novas coisas. Feche os seus olhos. E num ato de fé eu quero que você coloque o dedo na tela do celular. Coloque o dedo na tela do seu celular. Às vezes nós pedimos, levanta a sua mão, estenda as suas mãos em receber. Tudo isso é um mover profético, um ato de fé. E num ato de fé eu quero que você coloque o dedo aí no seu celular. Deus, em nome de Jesus, coloque o seu dedo aqui na minha mão. Em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor nessa noite por uma unção que vem dos céus. Começa, Deus, a visitar cada vida. Cada um, Deus, que está aí no seu lar, na sua casa, onde estiver, que tem se sentido indigno, porque às vezes as suas paredes não têm sido edificadas corretamente. A construção que ele tem feito, que ela tem feito, não tem andado, não tem progredido, não tem sido feito da forma correta. Em nome de Jesus, começa a derramar unção nessa noite. Nosso Deus é um Deus de novos começos. O Senhor é um Deus de novos começos. Tudo pode ser feito novamente com o Senhor. Derrama unção, Deus, sobre essa vida. Derrama graça sobre essa vida, Deus, em nome de Jesus. Começa a fluir. Começa a fluir. Enquanto é cantada essa canção, eu quero que você deixe o dedo aí na tela do seu celular e comece a cantar junto. Comece a chamar a presença de Deus. Comece a chamar a presença de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.